Através do esforço conjunto de várias comunidades, foi possível a recuperação do telemóvel e, acima de tudo, foi feita justiça. Este movimento apenas foi execuível devido ao avanço das tecnologias. Este avanço e o consequente uso da internet criou o que chamamos de ciberespaço. Este conceito designa o espaço criado pelas comunicações medidas por computador. O ciberespaço permite uma nova forma de comunicação e socialização, originando novas comunidades virtuais. Este também é um novo conceito introduzido pelas novas tecnologias, que permite a criação de grupos através de uma proximidade intelectual e emocional, contrariamente a uma proximidade geográfica. Reigl define o ciberespaço como um lugar público e informal, onde podemos construir aspectos comunitários perdidos quando certas comunidades físicas foram perdidas também. Também neste caso, retratado no artigo It Takes a Village to Find a Phone, há a criação de uma nova comunidade virtual com diferentes tipos de grupos e participantes. Há diferentes tipos de comunidades virtuais, podendo ser de prática, de circunstância, de propósito, de interesse ou corporativas. A comunidade criada por Evan pode ser considerada de prática, de circunstância e de propósito. Primeiramente, podemos considerar como sendo uma comunidade de prática, pois há um problema para o qual as pessoas tentam arranjar uma solução em conjunto. Neste caso, trabalham juntos para obter justiça pelo roubo do telemóvel. Seguidamente, de circunstância, devido a uma partilha específica, formando-se a comunidade e não perdurando no tempo. A partilha específica apresentada no artigo é a informação sobre o roubo de um dispositivo móvel Sidekick. E por último, de propósito, pois existe um objetivo em comum. No artigo, o objetivo é a justiça perante o roubo do Sidekick. Dentro da comunidade, existem diferentes grupos que a constituem. Também na recuperação do telemóvel, estiveram envolvidos diversos grupos. A partir da criação do website de Evan, houve o envolvimento de outros grupos. Primeiramente, houve uma ligação direta dos meios de comunicação ao website, uma vez que foram estes que permitiram a propagação da história a nível nacional. Sem esta participação, a história não teria causado o mesmo impacto na sociedade, nem atraído o mesmo número de visualizadores. Com a atenção que a história recebeu, alguns membros do governo viram e informaram como Evan devia preencher o formulário na polícia. Após este impacto dos mídia e com o preenchimento do formulário, a polícia decidiu intervir, abrindo uma investigação ao Sidekick roubado. Foi nesta altura que o outro grupo, a família de Sasha, apresentou o seu lado defensivo, ameaçando Evan com violência e com um processo legal. Por último, um grupo de advogados ofereceu ajuda para combater a ação legal sobre a página Stolen Sidekick. Dentro de uma comunidade há também vários tipos de participantes. Começando com os visitantes, estes são aqueles que apenas visitam a comunidade por algum interesse ou amigos em comum, sem participarem. Posteriormente, os iniciados são aqueles que ainda se encontram numa fase inicial, neste caso visualizadores que estão a explorar a página. Participam no fórum de discussão algumas vezes e tentam perceber a história. Os participantes regulares são aqueles que já têm à vontade dentro da comunidade e participam de uma forma ativa, neste caso também através do fórum de discussão. Por outro lado, os líderes contribuem para uma comunidade, neste caso descobrindo informações essenciais para a recuperação do telemóvel. Por último, os séniores contribuem com o seu conhecimento, representando a polícia, agentes do governo e advogados. Esta história contribuiu para a consciencialização de que tudo o que expomos online, desde fotos e e-mails, entre muitos outros, pode ser usado para diversos fins por outras pessoas. O que colocamos na internet nunca desaparece, estando, por isso, para sempre disponível para outras pessoas visualizarem. Para além disso, esta situação levantou mais um problema. Um adulto tem a capacidade não só de prender uma adolescente, mas também de expor e envergonhar numa plataforma digital. Ao divulgar as informações pessoais de Sasha, pessoas que seguiam a história descobriram a sua morada e tiveram confrontos físicos. O avanço tecnológico possibilitou um novo meio de comunicação, os meios digitais. Atualmente, a propagação de uma história ou notícia não implica os mesmos custos que os meios tradicionais implicam. Os custos não estão apenas relacionados com o dinheiro, mas também com tempo, esforço e atenção. É mais fácil divulgar uma notícia de forma nacional ou global pelo meio digital. Evan usou o seu site para contar uma história sem ser jornalista, descobriu a informação de Sasha sem ser detetive, entre outros. A transformação de classes profissionais no público em geral é o que O'Reilly chama de a arquitetura da participação. Esta é uma teoria que explica a capacidade de um participante mudar a sua função na comunidade. Por exemplo, Evan foi capaz de se transformar num jornalista, muitos visualizadores da página transformaram-se em detetives. Há ainda outra teoria, que
defende que estamos perante um movimento das placas tectónicas na comunicação. Esta teoria foi desenvolvida por George W. S. Stroh, que explica que, tal como acontece na crosta do planeta Terra, há um efeito semelhante a ocorrer nos meios de comunicação. Dependendo de como a informação é retratada, pode causar diferentes efeitos na sociedade. Pode nos afastar, juntar ou simplesmente modificar a nossa opinião. Quando na Terra as placas movem, podem ter consequências de diferentes níveis, desde efeitos mínimos a catastróficos. Na comunicação, estamos perante o mesmo efeito. No caso do artigo It Takes a Village to Find a Phone, para Sasha, a página que Evan criou teve efeitos catastróficos na sua vida, desde ser julgada e perseguida por pessoas que não a conheciam a ter sido presa. Voltando ao tema principal do trabalho, a internet enquanto artefacto cultural e tecnológico. Um artefacto cultural é um objeto fabricado pelo homem que dá informações sobre a cultura do seu criador e usuários. Artefactos tecnológicos são usados e produzidos nas atividades, sendo vistos em contínuo fluxo, como mediadores e não apenas como objetos usados por indivíduos. O poder de um artefacto de inovação tecnológica deve ser medido pela forma como ele se encaixa nessa rede e em como ele a modifica. A internet é mais que uma tecnologia que permite o acesso à informação e onde os sujeitos são meros usuários. Estes sujeitos são, na verdade, seres sociais que reconstroem o processo de navegação, transformando esta tecnologia em tecnologia social. Como uma tecnologia social utiliza os mesmos métodos, de forma a permitir que os indivíduos com interesses similares se encontrem, falem, ouçam e construam um leque de sociabilidades. Enquanto artefacto cultural, seguindo uma lógica descentralizada, a internet permite um fluxo de informações. A internet é mais do que uma rede mundial de computadores que se comunicam, permitindo uma maior interatividade do que, por exemplo, a televisão. A internet permite uma relação local, global, muito mais próxima e mais constante, mas condicionada pelos aspectos socioculturais dos contextos em que se insere e dos sujeitos que a utilizam.